momento. Um tema bem diferente, no meu ponto de vista, que é a criatividade. O que isso tem a ver, né, com os momentos de hoje ou com os momentos de ontem, de amanhã? Tudo a ver. Tudo a ver. A criatividade é uma energia que nos move em direção aos nossos propósitos, de diversas formas, com sofrimento ou sem sofrimento. A gente precisa da criatividade, o nosso ser naturalmente já é para ser criativo, é para criar, é para desenvolver, progredir. E quando isso não está acontecendo, a gente encontra sofrimento, né? Eu tô fazendo uma trilogia de lives, eu fico bem feliz se vocês puderem visitar lá o meu YouTube, que tem muitas lives, muitos conteúdos e muito trabalho, porque eu acredito que é trabalhando as nossas emoções, os nossos pensamentos, que a gente consegue mudar a nossa realidade. Não é só querendo que a gente muda, muitas vezes, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer ser diferente, ou cria metas até, às vezes a gente até é malvado com a gente, criando metas que a gente não cumpre, acaba gerando insatisfação com a gente, né? Acaba gerando aí um sentimento de arrependimento ou, né, eu não consegui fazer tal coisa, mas é que a gente sabe que o trabalho ele não é só racional. Se fosse só racional, se fosse só com os pensamentos, tudo já estaria resolvido, né? Se fosse só nossa mente lógica, só o nosso racional, dizendo que a gente tem que fazer isso, teria que ser assim, teria que ser assado, fazendo isso, né? Já estaria tudo resolvido. Então não adianta a gente se enganar achando que com os nossos pensamentos somente a gente consegue mudar, só com a nossa mente racional, sabendo que a gente deve fazer, que a gente deveria fazer tal coisa, que eu deveria estar em tal lugar, que eu deveria ser tal pessoa. Isso aí, Marco, boas vibrações é o que a gente vai trabalhar hoje com a vibração da criatividade. Bem-vindo, obrigada pela tua presença. Então, o que eu tô falando aqui é justamente isso, que a gente pode mudar as nossas vibrações, mas às vezes só com a força do nosso pensamento não dá. Tanto é que eu trabalho com a terapia do campo do pensamento. Então, né, estudando, fazendo a formação dessa técnica, dessa terapia, trabalhando muito em mim primeiro por muitos anos, né, muitos anos de sofrimento, de doença emocional, doença mental, que acabou indo pro corpo. Quem conhece a minha história sabe, foram anos muito difíceis, de muito sofrimento. Foi somente quando eu me dei conta de que eu precisava trabalhar o meu inconsciente, de que eu precisava mudar a vibração a partir disso, e não só com o meu comando mental de que eu deveria mudar, de que eu poderia mudar, foi que começou realmente a transformar a minha vida, eu me transformar e começar a enxergar várias coisas e começar a criar. Oi, Vilma, tá ligada? Que bom, fica aqui com a gente então, fica comigo. Então, a gente vai trabalhar a criatividade hoje. Criatividade, às vezes, a gente pode pensar que é coisa de artista, que é em alguns momentos de lazer, que é pra gente ser criativo, para criar alguma coisa, alguma arte manual, que tá ligada às artes manuais, que é para alguns momentos assim pra gente se divertir. Nós temos a tendência, pela nossa educação, pela nossa cultura, a ligar a criatividade a momentos que não são assim tão importantes, né? Mas a Vivi está dizendo que criatividade nos leva a muitas possibilidades. Perfeito, é isso mesmo. E essas possibilidades, ótimo se elas forem divertidas, porque também a gente tem mania de separar a diversão com as coisas sérias da vida, como o trabalho, por exemplo. Quem não trabalha diretamente ligado a situações que precisem de criatividade na sua matéria, pode considerar o seu trabalho algo sério e, inclusive, isso pode levar a tristeza, pode levar a depressão, como eu atendo várias pessoas que estão infelizes no seu trabalho, né? E como criar essa energia da criatividade para o nosso dia a dia? Para criarmos justamente, né, aqui como a Vivi disse,
possibilidades diferentes na nossa vida. Vera, Liceu também amo essa técnica. Ai, que bom TFT, né? Então, a gente vai trabalhar com TFT hoje, sempre tem trabalho, né? Eu não consigo não trabalhar com TFT, eu acho que é bem importante. Mas, então, antes eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Nós podemos nos remeter à nossa época de criança ou a essa simbologia da infância. Quando a gente pensa em criatividade, fica muito fácil a gente acessar esse conceito se nós lembrarmos dessa imagem da infância, de crianças brincando. Até a gente costuma dizer quando uma criança está ali fazendo algo que o adulto não acha legal ou que pode machucá-la, sei lá, enfim, né? A gente diz assim, tá fazendo arte, né? E nós artistas, eu como artista, minha história é de artista, né? Com o teatro, com a literatura. Ligar a arte a algo feio, já começa por aí, né? Então, a arte é algo feio, é algo que não deve ser feito, né? Tá lá fazendo arte. A mesma coisa, aquela expressão assim, que palhaçada isso aí, para algo que também não é contribuição para ninguém, algo que esteja errado. E isso chega a ser uma ofensa para nós artistas, né? Então, o palhaço é uma arte incrível, muito difícil, muito trabalhosa. E ser palhaço realmente um trabalho que exige muito do ator, do artista que tá ali, né? E também nós temos a tendência natural de desvalorizar as artes na educação, na escola. Sendo que é justamente a nossa criatividade, essa abertura que a criatividade tem, que tem a vibração da alegria, que tem a vibração do risco, né? Eu vou me arriscar e não interessa qual vai ser o resultado. É justamente isso que faz criar novas possibilidades na nossa vida enquanto adultos também. Tá aí a física quântica para comprovar o que eu tô dizendo, né? Eu não tô inventando nada, de que é necessário nós termos um grau de criatividade ou ter essa consciência ou trabalhar isso para a gente criar novas possibilidades na nossa vida, criar novas possibilidades. Hoje a gente já está trocando a expressão ganhar dinheiro por criar dinheiro. Olha a responsabilidade que a gente tem nisso e o criar dinheiro, olha como ele expande, ou criar qualquer outra coisa, criar saúde, criar doença. Olha a minha responsabilidade quando eu uso o verbo criar. Então hoje os estudos holísticos, estudos quânticos, estudos científicos estão usando muito esse verbo da criação para justamente eu me sentir responsável aquilo, tudo que eu tô vivendo no meu dia a dia, a pessoa que eu sou, a que eu quero transformar na minha vida e não mais esperando que as coisas aconteçam ou que o meu racional vá solucionar os meus problemas, né? Então, voltando ali a fase mais criativa da nossa vida, né? Como seria nós resgatarmos essa energia que já está em nós? Mesmo, né, eu atendo pessoas que tiveram infâncias tristes, ou que sofreram abuso, ou que tiveram que trabalhar muito, por exemplo, não tiveram chance de brincar, de usufruir da infância, mas com certeza aquela semente da criatividade está em nós, independente da infância que nós tenhamos vivido. Com certeza aquela criança ali que de repente não teve tanta alegria na vida, ela tinha esse ímpeto, né? Esse ânimo de querer brincar também, de querer explorar o mundo, de se arriscar, de não saber o que vai acontecer. Então, linkando essa fase da infância com a física quântica, agora fechando o meu pensamento, né? O que a física quântica nos propõe na prática? Super simplificando. Porque física quântica é algo para ser estudado, mas que é possível a gente trazer para a nossa vida diária, né? A gente tem que, de certa forma, acreditar naquilo que a gente quer realizar, acreditar ou algo que a gente queira ter. A gente tem que acreditar piamente e treinar para isso. A gente tem que se treinar para isso. Como se aquilo já fosse nosso mesmo não sendo agora. Porque essa ideia que a gente tem de tempo e espaço é da terceira dimensão, né? A gente acha que o que a gente não tem ainda está lá no futuro. Mas, na verdade, né, até com os estudos, né, que tem aí eles nos mostram que essa linearidade de tempo e essa ideia de espaço, ela é limitada, né? Que, na verdade, o que a gente quer já existe para nós, já é nosso. Então, o que nos bloqueia para acessar isso? Uma das formas de exercitar é imaginar a coisa sem ela estar lá ainda, mas sendo que ela está, né? Por exemplo, uma criança aqui que brinca de aviãozinho, lá vai eu com a minha caneta, né? Mas ela tá brincando com um aviãozinho de papel, ela fez lá um aviãozinho de papel e tá, né, com um aviãozinho de papel.
naquele momento, ela sabe que o aviãozinho é de papel, mas ela acredita que é um avião de verdade. Dá para entender, por favor, né? Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Aqui a Rose. Oi, Rose, lindona, minha colega até da Terapia dos Anjos. Então, essa crença de que algo que não existe para mim agora na matéria, mas que existe na sua potência aqui na minha frente, é algo a ser exercitado. E o ser criança, a infância, nos traz essa possibilidade de continuarmos criando. E o que nos impede disso? Aí sim começa a vir a educação, a sociedade, a família, criando em nós bloqueios, barreiras que são formadas por julgamentos, né? Então isso é certo, isso é errado, isso não pode, isso pode, isso uma menina deve fazer, isso uma menina não deve, o menino deve agir assim, porque no colégio a gente tem que ficar sentadinho a manhã inteira e ficar estudando, porque lá na casa da tia tem que fazer assim. Claro, eu não tô dizendo que é pra criança não ter educação e não ter limites, não é isso que eu estou falando, tá? É a questão de julgamento, às vezes ou muitas vezes demasiado, que vai cerceando o nosso ser, a nossa personalidade, fazendo com que a gente se molde a uma estrutura social diferente do que é a nossa essência, do que é a nossa verdade, né? Aquela história de entrar na caixinha. Se eu não fizer esse curso, o meu pai e minha mãe vão ficar tristes comigo, por exemplo, tá? Se eu não seguir essa profissão, se eu não for uma mulher assim, se eu não for um marido assim, como tá todo mundo dizendo, tá, mas e cadê a flexibilidade nisso aí? Esses entrar nas caixinhas vai nos podando, a gente vai se diminuindo situações que nos tragam mais alegria, mais leveza, mais criações, né? Então, o que estão dizendo aqui? A Dora, modificar nossas crenças é uma tarefa difícil diária. Tá. Isso é um pensamento, é um ponto de vista. Ora, não é difícil, é trabalhoso. E a gente também tem a ideia de que trabalho é difícil. Nem sempre, trabalho também pode ser prazeroso. Muitas pessoas que eu atendo, elas dizem assim, Letícia, eu estava esperando por essa hora da semana. Não quer dizer que elas não chorem, que elas não sofram, que elas olhem para questões delas que trazem desconforto, mas elas se veem tão, né, desabrochando, assim, se descobrindo, começando a ver as coisas com outras perspectivas, que elas chegam a esperar lá o momento da terapia, né, Dora? É algo, sim, que pode ser doloroso, mas então a gente pode se perguntar como pode ser mais fácil mudar as crenças. A técnica de TFT é uma das formas de mudar a crença muito facilmente, muito rápido. Então, quem mais tá aqui? A Roberta Miranda. Oi, Roberta, tudo bom? Muito bom, perfeito. Marisa, verdade. Vou dar um oi aqui no Facebook para Eliane, Vera Pares, beijo, Danilo, Júlia Cude, lindinha, tudo bem? A Magda, beijão. Então, o que nos impede de continuar criando na nossa vida? São esses julgamentos que nos são impostos e a gente compra para se sentir pertencente à sociedade, aos amigos e à família. Então, muitas fidelidades que a gente tem tá muito relacionado à nossa família, diretamente ao nosso pai e à nossa mãe. Mesmo quem não teve pai, quem não teve mãe, presentes, tá? Isso é do inconsciente coletivo. Então, muitas vezes eu sou fiel, nós somos fiéis ao sofrimento do pai e da mãe. Por exemplo, né, uma mãe que... Algo muito comum, tá? Eu não vou generalizar, mas algo muito comum de acontecer. O pai teve outras mulheres, o pai traiu a mãe. Aí a mãe teve que ficar em casa cuidando dos filhos. Aí tem aquele sofrimento. Aí a mãe fala para os filhos, porque o teu pai nos abandonou, não sei o quê. Porque teu pai não é o suficiente. Aí o que acontece? Porque eu não quero ver minha mãe sofrer, né? Então o que eu faço? Eu sou fiel à minha mãe, àquele sofrimento. E muitas vezes, por causa dessa fidelidade inconsciente, eu acabo reproduzindo sofrimento na minha vida também. E isso não é honrar nem o pai nem a mãe. A gente sabe, a constelação familiar nos traz esse conhecimento, né? Um beijo pro Gustavo Oliveira Lima, meu professor de constelação familiar, dá pra se dizer assim. Então, a gente não honra pai e mãe pegando o sofrimento deles, né? Pelo contrário, a gente honra pai e mãe devolvendo o que é deles, reconhecendo que nós somos os menores, as crianças, sofrimento, as escolhas, eu respeito, pai e mãe, as tuas escolhas, e agora eu vou viver a minha vida para honrar a vida que vocês me deram.
Então eu vou procurar ser feliz. Eu vou procurar ser feliz. E uma das maneiras de ser feliz é destruindo, né? Ou pelo menos olhando e realmente... O que eu posso... Todas essas carapaças, máscaras e proteções que eu criei em volta de mim, que me trazem sofrimento, que são baseadas no medo, o que eu vou fazer com isso agora? Vou construir algo que já tá aqui em mim, já é meu. Tanto é que quem tá fora do caminho, tá fora do seu propósito, tem sofrimento. É porque ainda não tá, né, tão assim conectado com a sua essência. E quando a gente começa a encontrar um propósito na vida, uma missão, algo que gosta de fazer... a criatividade começa a acontecer, né? Então, eu sou o melhor exemplo do meu trabalho. Assim que eu encontrei, né, o meu lugar no mundo, e aquele não é o meu lugar assim fechadinho, eu sou terapeuta, ponto, né? Não, eu também estou usando a minha história de artista, minha história de professora, e estou criando em cima desse lugar terapeuta, que é um dos lugares que eu ocupo. Então... até eu já deixo aqui, né, uma dica para vocês. Eu me descobri terapeuta em momento de meditação. Foi meditando, trabalhando com muito TFT, com muita terapia, dissolvendo todos aqueles julgamentos que eu tinha sobre mim, sobre as pessoas, sobre a vida. Ah, estão dizendo aqui que tem uma live anterior que é a gratidão, que tem tudo a ver com essa aqui também. E a da semana que vem também vai ter tudo a ver. Que é trabalhar essa energia de superação, tá? Então, a meditação, ela me trouxe assim, como se fosse, eu costumo dizer assim, parece que veio uma luz lá do céu, assim, sabe? Aquela imagem que a gente tem assim, do céu com uma luz vindo lá, uma luz divina, e parece que até anjinhos cantando assim, oh! Foi assim que aconteceu comigo, a sensação de que era para eu ser terapeuta, e aquilo me assustou muito. A partir de então, eu pude criar em cima disso, dessa sensação que cada vez foi me parecendo mais verdadeira, mesmo meu racional não entendendo nada daquilo. Então, o que eu precisei fazer? Desmanchar todas as máscaras, os julgamentos, o que era certo, o que era errado, o que as pessoas pensavam de mim, o que as pessoas pensavam que, ai, Letícia, tu fez 2 faculdades, o que tu vai fazer agora da vida, né? Com essas 2 licenciaturas, todos os julgamentos, aquela história de comparação. Gente, comparação é um bloqueador da criatividade incrível, porque o outro sempre parece melhor, sempre parece mais, aquela história da grama do vizinho é mais verde, né? Ou é pior, então eu me sinto melhor que o outro, ou eu me sinto pior, né? Ai, porque o corpo lá dela não sei o quê. Ah, porque o cara tem não sei o quê, que ele conseguiu comprar não sei o quê. Ah, porque a pessoa tal, porque o fulano, porque a fulana. E isso vai bloqueando muito a nossa criatividade. Isso aí tá muito cheio de ponto de vista e julgamento nosso, que vai bloqueando as novas possibilidades na nossa vida. A Paula tá dizendo aqui, ó, com certeza mudamos quando deixamos fluir a nossa criatividade. Eu estou nesse caminho, Letícia. Ai, que alegria! A Paula também eu conheço um pouquinho, né, da Paula. Eu sei que ela também se trabalha, né, bastante para conseguir ter essa fala. Oi, Samir, tudo bem? Que bom te ter aqui. Ah, eu acho que esse assunto também tu gosta, né? É artista, é cantor. Então, para a Rejane, beijo, Magda, lindona. Então, o que é criar? É fazer a coisa existir. Para a coisa fazer existir, tem que ter uma energia antes. Tem que ter uma energia. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui no meu roteiro. Tem que ter uma energia e um propósito, tá? Para eu conseguir criar alguma coisa, para essa abertura energética existir em mim. Então, quando eu me descobri terapeuta e comecei a criar essa Letícia terapeuta, que na verdade já existia, tinha ali uma vontade muito grande de fazer algo que tivesse sentido na minha vida. Precisou essa energia primordial, digamos assim, né? Para me conectar a algum tipo de movimento que só estava bloqueado por causa dos meus julgamentos, crenças, pontos de vista, máscaras, tudo aquilo que eu achava que era certo, que era errado, que era bonito, que era feio, que não sei o que, não sei o que. Então, eu nem sabia que propósito que eu tinha na minha vida, mas eu tinha essa energia. Quando eu fiz o trabalho de baixar barreiras, de desconstruir tudo aquilo
que eu tinha como ideal, como idealizado, eu consegui enxergar o propósito, que hoje para mim é muito natural, tem tudo a ver comigo e que antes não tinha nem ideia, né? Então é preciso um trabalho, né, Dora, como tu falou. É necessário um trabalho. Eu não vejo outro caminho, se vocês encontrarem outro caminho, mas também eu acho que a gente não precisa acreditar que é difícil, né? É um trabalho interior que a gente tem que fazer. Então, o fazer existir, a meditação é algo que também nos ajuda a trazer essa conexão com a gente e é um estar presente. A meditação nos ensina isso, né? Estar presente, nos ensina o que a gente já sabe, a resgatar o que a gente já sabe, que é a história da criança, da infância, né? Esse campo infantil que é tão criativo de descoberta do mundo, de estar presente. Tanto é que a criança vai descobrir não sei que idade lá que ela vai saber que o amanhã é amanhã. Para ela amanhã é hoje, o ontem também fica meio confuso, ela vive no agora, no presente. E esse estado de estar presente abre o campo das infinitas possibilidades. Hoje de manhã eu atendi uma cliente e assim, ela já me veio toda uma história na cabeça que eu criei, já me veio assim peças teatrais inteiras, né? Porque, de certa forma, quando o terapeuta está se trabalhando, com a outra pessoa e a outra pessoa trabalhando, a gente vai se trabalhando junto, assim, o campo energético. E, nossa, eu nem esperava aquilo, mas eu tive que parar, tive que começar a escrever, começou a vir um personagem na minha mente, e aquilo, nossa, fez todo sentido, né? Imagina se isso vira um livro, olha que legal, né? Fez toda uma história, concatenei ali toda a história da cliente que ela foi me passando e tem a ver com a história da mulher, de todas as mulheres. Essa história tem a ver, eu pensei assim, nossa, isso aqui não é a história dela, é a história de todas nós. Imagina se isso vira uma história. Mas por quê? Porque eu estou totalmente presente quando eu estou atendendo alguém. Então, olhem para as coisas que vocês estão fazendo, independente se estão trabalhando ou não. Eu estou presente naquilo que eu estou fazendo, ou quanto de pensamento que está vindo na minha mente, que está fora desse lugar aqui que eu estou vivendo, que está fora de mim. E desses pensamentos, quantos são julgamentos? Quantos são julgamentos de certo e errado, de autopunição? A Magda que disse, essa live tem tudo a ver comigo, pois não estou conseguindo dançar. Nossa, Magda, uma dançarina assim, né, maravilhosa, já me emocionei vendo o vídeo teu, né? Imagina ao vivo a Magda dançando. Então, isso é triste, né? É triste, mas também não é o fim do mundo, não é um buraco que não se possa sair, né, Magda? Se a tua criatividade já existe aí, olhar para isso, o que é que tá me bloqueando, né? Na verdade, uma autossabotagem é medo de ter sucesso, medo de ser feliz. Olha o que é a dança, é uma expressão maravilhosa do corpo. Outra dica, estar sintonizado com o próprio corpo. Como isso é importante para a criatividade, né? Fazer o corpo se divertir, fazer o corpo ter prazer. Sabe, assim, o corpo ele tem uma consciência própria, isso aí poucas pessoas sabem, mas o nosso corpo tem uma consciência própria, a gente pode criar diálogo com ele e ele pode ser um super amigo pra gente criar coisas diferentes. Então se olha, né, e percebe assim, eu tô fazendo até esse exercício com algumas clientes e eu tô dizendo assim, eu não atendo só mulheres, né, atendo homens bastante. Eu disse assim, o que eu posso fazer agora pra cuidar de mim mesma? Anotem aí quem tiver papel e caneta. O que eu posso fazer agora para cuidar de mim mesma? Nesse momento, quando a gente está confuso, quando a gente está estressada, cansada, faz essa pergunta e faz essa pergunta para o corpo. Corpo, o que a gente pode criar juntos agora? O que a gente pode criar? Aí tô lá, né? Muitas vezes assim, tô lá no sofá. Eu não, né? Já tive muitos anos assim, né? Lá prostrada, tendo um monte de coisa pra fazer e não querendo fazer nada, aquela procrastinação horrorosa. Vocês vão ver que o corpo ele não quer, é diferente de descansar, né? De repente o corpo quer descansar, se eu tô cansada, mas muitas vezes o corpo quer se mexer, ele quer fazer alguma coisa. E como seria seguir, né? Opa, essa sabedoria do corpo. Ele tá me dizendo, olha que parece uma coisa meio maluca, né? Mas no momento em que eu abro essas possibilidades com o meu corpo, eu não estou julgando, eu estou sendo justamente aquela vibração da criança que tem a criatividade e acredita que isso aqui não é uma caneta, é um avião quando ela está brincando, né? Então a gente começa a criar, exercitar em nós, né, internamente, essa abertura para o risco. Não existe criatividade sem risco, né? Então, o se arriscar, eu convido vocês a pensarem em que momento que vocês não
Marco, criatividade igual criança interior. Então, que todos nós temos, né? Deixa eu só ler aqui o que mais estão dizendo. Dora, muitas vezes eu estou bem focada e mais que de repente tenho recaídas. Então, olhar para isso, né, Dora? Tudo bem, normal, às vezes a gente tá precisando descansar e hoje em dia a gente chama de recaída e de tristeza porque a gente não se permite descansar, não se permite ter prazer, não se permite ter lazer. Não sei se é o teu caso, mas é interessante olhar para isso. De repente é o corpo querendo descansar, né, querendo ler alguma coisa, querendo fazer alguma coisa que gosta, e a gente fica dizendo que daí já vira toda uma culpa, que vai virar procrastinação, aí sim vai gerar uma bola de neve, né? A Magda, acredito que pode ser estes julgamentos de não conseguir dançar, talvez um sentimento de luto e pesar por tudo que está acontecendo, talvez culpa de ficar bem, baixar barreiras. Tenho que ouvir minha alma grita por dançar e alguma barreira está impedindo, exatamente, né? Por que se a gente vai se barrar a ser feliz, porque tem pessoas que não estão felizes no mundo, sinceramente a gente não vai ser feliz nunca. Isso não é reconhecer as pessoas que estão sofrendo, acontecer tudo o que está acontecendo nos hospitais, gente morrendo por falta de ar, não é isso. Fechar os olhos, agora não quero saber de mais nada, não vou ouvir notícia. Não é isso, né? Eu acho que quanto mais notícias a gente ouve, menos a gente vai ser manipulado por qualquer uma que a gente ouvir. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se permitir ser feliz o tempo todo. O tempo todo, porque é a minha vibração de alegria que vai criar mais, que eu vou poder me ajudar e ajudar as outras pessoas. Nas épocas da minha vida em que eu estava com depressão, foi as épocas que menos as pessoas me aguentavam, que menos eu me aguentava, que menos eu criava mais alegria no mundo. Então, é sendo feliz, é se permitindo, né, fazendo esse processo interior, exercitar isso, se permitindo o merecimento que a gente trabalhou na semana passada na live de gratidão, que é importantíssima, importantíssima a gratidão, o exercício de gratidão. A forma que eu trabalhei na semana passada foi diferente, quem tava sabe. Pra gente criar essa sensação de que eu tô viva, eu mereço. E ponto! O que eu posso criar a partir disso? Vamos fazer perguntas. O que eu posso criar a partir... Por que eu tô sentindo isso? O que isso quer me dizer? Como eu posso sobrecriar isso? Como eu posso criar uma maneira diferente de olhar para mim e para a vida? Vamos fazendo perguntas, que as perguntas vão abrindo, né? Quem é do Access Consciousness, né, sabe que as perguntas vão criando novas possibilidades, tá? Eu quero dar os parabéns para vocês, né, que estão me acompanhando nas lives, vocês que estão aqui, olha, firmes, vocês são muito corajosos. Ai, eu adoro as pessoas, meus clientes, né? Mas adoro também quem me acompanha aqui nas lives, porque eu sei como é corajoso a gente se trabalhar as emoções, tem que ter coragem. E eu acredito que aquela força interior que todo mundo tem, quem sabe não tá lá na criança, né, de vida. Então, por mais que a gente esteja depressiva, eu não tô falando de situações extremas, pessoas que estão pensando em cometer suicídio, etc. Mas mesmo assim, sempre tem algo lá no fundo que quer nos manter vivos, né? Essa nossa necessidade de sobrevivência, mas também essa necessidade de ser feliz, de se superar, de ir aprendendo com a vida. Então, parabéns, né? Parabéns a todos vocês. Vamos lá, então. A gente vai trabalhar o TFT relacionado à criatividade. Claro que antes de nós trabalharmos o positivo, a gente vai baixar algumas dessas barreiras que eu falei, né, que eu tô falando agora, desses julgamentos, desses pontos de vista que a gente cria. A Hélida tá dando boa tarde, bem-vinda, Hélida. Então, eu acho bem importante, né, mesmo que aqui não seja um tratamento terapêutico, vocês sabem que não, é para trazer um certo alívio, trazer reflexão, né, um tratamento terapêutico ele exige um processo. Então aqui não salva a vida de ninguém, né, não vamos ser charlatões ou a ponto de nem vocês a ponto de acreditar nisso, que vai mudar a vida de vocês, mas já pode ser eu acredito que já é um grande passo pelas respostas que vocês me dão, tá, das lives. O que a gente vai trabalhar? Quem quiser pegar aí o papel, o lápis, né, como sempre, pode pegar, mas se não tiver como, tá tudo certo, tá? Vai dar para trabalhar igual, para vocês fazerem anotações. Até das dicas que eu vou dar depois, né, como trabalhar melhor a criatividade. O Heike Gerd Hammer, ele é um médico alemão. Ele fala dos 4 erros, eu também não gosto muito dessa palavra, erro e acerto, né? No teatro eu aprendi que a coisa ou funciona ou não funciona. Erro e acerto só vai nos trazer julgamento. Mas tudo certo, né? É a maneira que traduziram o médico alemão.
O que é 4 erros relacionados a nós criarmos novas possibilidades na nossa vida? No caso da física quântica na prática mesmo, né? O que nos impede de, como diz o Hélio Couto, também grande mestre da física quântica no Brasil, né? De nós, por exemplo, eu quero um carro, mas eu não tenho esse carro agora, mas eu tenho, né? Assim, a possibilidade de eu ter, ela existe. Então é eu acreditar que eu tenho um carro, ir lá, mas eu não vou na garagem para conferir se eu tenho um carro, eu confio que eu tenho um carro. Né? Então, o que nos impede de criar mais facilmente ou de ter acesso àquilo que a gente quer ter ou àquilo que a gente quer ser? O que nos impede? São necessidades que a gente cria, tá? A Leila deu oi. Oi, Leila. Então, são 4 necessidades, tá? A necessidade de sobrevivência, a gente tem que sobreviver. A necessidade de proteção, nós precisamos nos sentir protegidos. A necessidade de competição e a necessidade de completar ou substituir o que falta. Tudo ligado à carência, né? E a julgamentos. Então, a necessidade de sobrevivência nos leva a criar mecanismos de defesa, claro que a maioria inconscientes, que vão nos sabotando durante a vida. Por exemplo, tá? Eu acredito que as pessoas que trabalham autonomamente, de forma autônoma, não podem viver tranquilas. Porque o importante, eu aprendi que o importante para mim é trabalhar no emprego fixo com carteira assinada, mesmo que isso me traga infelicidade e doença. Então, eu não me imagino Isso é um exemplo, né, gente? Que não tem nada a ver com a minha vida, mas já teve. Então, eu não acredito que de forma autônoma eu vou sustentar. Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o amanhã, né? Então, eu prefiro... eu criei essa crença para me proteger de um risco que eu posso correr de repente ficar sem dinheiro, de perder minha casa, sei lá, infinitas coisas que, né? Então eu criei esse mecanismo de defesa. Muitas mulheres, por exemplo, e até homens, né, engordam como a gordura, né, como mecanismo de defesa no corpo para se auto-sabotar. Né? Para não querer que uma pessoa toque nelas, para não ter um amor verdadeiro, porque daí elas, como assim elas vão se sentir bem com o corpo? Não podem, não merecem. Infinitas, né? Infinitas. Mecanismos de defesa que a gente cria. A Vivi disse assim, ó, baixei as barreiras, estou num interessante ponto de vista, estou olhando para mim, me permitindo ser vista, incrivelmente estou criando muito neste momento desafiador, apesar do que está acontecendo. A gente não sai da realidade, não é isso, né? Mas a gente pode ir se trabalhando, isso que a Vivi falou, né? Então, apesar do que está acontecendo, a gente está sabendo o que está acontecendo, mas como é que a gente pode se trabalhar frente, inclusive, a isso, né, que está acontecendo? Então, eu estava falando das nossas necessidades, né? A necessidade de proteção. A necessidade de proteção, tudo isso, claro, que também vem da infância, né, gente? Vem da nossa família, da nossa educação. A necessidade de proteção, até esse exemplo que eu estava dando, né? Quando a gente cria muita gordura no nosso corpo, quando a gente começa a criar gordura no nosso corpo, porque eu quero me sentir protegida. É uma forma inconsciente de eu me sentir protegida. A outra necessidade, competição. Nossa, isso aí destrói qualquer criatividade, qualquer possibilidade de criar possibilidades diferentes na minha vida. Porque se eu estou competindo, eu estou me comparando com alguém ou algo e me sentindo ou superior ou inferior. E nesse me sentir superior ou inferior, tem medo, tem raiva, tem insegurança. E isso aí bloqueia qualquer tipo de criação ou manifestação do que a gente quer, tá? A quarta necessidade que a gente tem é completar ou substituir o que falta. Também tá ligado à carência, né? Se eu acho que falta, sei lá, uma pessoa para me fazer feliz, o que tá vibrando lá no fundo? Carência. Se eu acho que me falta dinheiro, o que tá lá no fundo? Eu tô me auto-sabotando, não criar dinheiro para me sentir a vítima, por exemplo, tá? Eu vou continuar sendo vítima do mundo porque eu tenho lá no fundo uma carência que de repente meu pai não me deu aquilo que eu achava que ele deveria dar, ou que a minha mãe não foi como eu gostaria que ela fosse, porque não sei o que, né? A gente sabe, etc, muitos etc. Isso são exemplos que eu tô dando, tá? E que vão bloqueando
essa nossa capacidade de criar coisas diferentes e mais expansivas na nossa vida. Então, vamos trabalhar com o TFT. Eu gostaria que vocês fizessem assim, vocês podem escrever aí, né? Escolham, eu vou sugerir, tá? Mas vocês que já estão acostumados com as minhas lives, vocês também podem ver o que vem aí. Quem não tá acostumado, tudo bem. É bem tranquilo de trabalhar. Não, tranquilo nem sempre, tô mentindo, né? Mas é bem fácil, tá? Porque pode vir aí emoções, algumas sensações, algumas lembranças e tudo certo, tá? Eu sugiro, assim, nós trabalharmos com a sensação, mas aí vocês vão ter que se olhar e se perceber mesmo, tá? De não ser suficiente. Isso tem tudo a ver com a criatividade, tá? Porque, de novo, retornando lá com a criança. A criança, ela não vai duvidar que ela vai transformar essa caneta em aviãozinho em nenhum segundo. Ela pega a caneta e transforma em avião e acredita naquele, brinca e se diverte e já cria não sei o que, uma nuvem lá, não sei o que, já... Ela não tem o medo de arriscar. Vocês podem anotar isso, trabalhar talvez isso também. Qual é o medo, que medo que eu tenho de dar errado? De que isso é errado? Olha o julgamento aí. Eu tenho que dar uns beijos aqui, né? Pra Maristela, a Neiva, a Ana Lu, lindona, Kate, Gislene e Maris Barreto. Legal. Tá? Então, anotem aí o que vocês escolham, uma coisa que vocês vão trabalhar hoje agora com a terapia do campo do pensamento, tá? Pra gente mudar essa energia e essa vibração. Então, medo de que dê errado. Podem pensar também em algo que vocês queiram fazer, né? Realizar, algo que vocês queiram ser. O que me impede? Que medo que me impede? Medo de... Então, o que eu sugiro? Medo de não ser suficiente, medo de não ser capaz. O que tem aí vibrando? Vocês podem anotar aqui para eu ter uma ideia. O que tem vibrando aí? Medo de que o que eu faço não é nunca suficiente, não é medo, né? É a sensação de que o que eu faço nunca é suficiente, nunca é o suficiente. Eu tô sempre devendo algo que eu não sei nem pra quem, às vezes é pra aquela voz interna, né, autoexigente. Ou o que eu fiz lá no passado não foi suficiente. Tá tendo sentido isso pra vocês? Me ponham aí, escrevam aí. Vê se faz sentido trabalhar isso. Porque isso é um bloqueio da nossa criatividade, né? Ou medo de ter sucesso, por exemplo, medo de brilhar muito, de aparecer, medo de me mostrar, medo de ser super demais, super maravilhosa, né? Isso é muito comum mesmo. E tem tudo a ver com aquele nosso trabalho da semana passada, né? Se vocês quiserem assistir a live da semana passada, é bem legal. Para ir se trabalhando e criando novas vibrações aí, né? Abrindo espaço, né? Para criar mais para sua vida, né? Tão bom. Ai, tão bom criar. É tão bom, tão bom. Kiara, lindona. Medo que meu esforço de agora não seja suficiente para conquistar o que eu quero. Perfeito, vamos trabalhar isso. Tu vai pensar nisso, então, quando a gente fizer a técnica, tá? Magda, sim, faz muito sentido. Estou me comparando muito com quem está conseguindo produzir e dançar. Então... dá para trabalhar essa comparação? Como é que tu vê sentido para ti, assim? Medo de não ser capaz, perfeito. Medo de não ser feliz, a Leila tá colocando. Muito bom. É esse material aí que a gente vai trabalhar hoje. André, quanto tempo eu tenho aqui só para me organizar? Tá. Então, cada um vai trabalhar a sua questão e ao fazer a técnica na prática, que é muito fácil, vocês vão estar pensando na questão de vocês aí. Tá? A Vilma, medo de não saber o que fazer pro resto da vida. Tá, perfeito. Cada um vai pegar aí a sua questão. Quando a gente estiver trabalhando na prática, eu vou dizer assim, ó, isso, essa emoção, esse pensamento de... Aí vocês, cada um vai pensar no seu, tá? O que é importante? Vocês olharem para isso, quem conseguiu escrever, né? Mas quem não conseguiu vai memorizar. É importante que vocês deem agora uma nota de 1 a 10 para essa sensação, esse sentimento ou esse pensamento, sendo 10 muito. Então, os exemplos que deram aqui, né? Medo de não ser capaz. Que número que vem de 1 a 10? Não julga o número. Vai vir um número. O inconsciente vai te dar um número. 7, 10, 5. Vai vir um número, tá? Dessa intensidade que tá vibrando aí, tá? Dessa emoção, desse sentimento ou dessa crença, tá? Medo de ficar inerte, tá? Quem tem mais de uma situação pode colocar uma nota para cada uma, tá?
Quanto que vibra isso agora? Esse medo, essa sensação de incapacidade que eu não sou capaz, ou esse incômodo em me comparar com as outras pessoas. Ai, me incomoda. Às vezes a gente se incomoda com o sucesso alheio, né? O que isso que tá nos dizendo? Não é o caso tanto assim, né, Magda? É só os exemplos que estão me vindo, né? A gente olha assim, mas é porque eu não tô satisfeita comigo. Quando eu tô satisfeita comigo, eu pego aquele sucesso do outro e celebro e comemoro. Eu quero essa energia também. Não é tirar do outro, né? Mas é compartilhar essa energia. Então, alguma coisa não tá bem em mim quando eu olho pro sucesso do outro e me dá ali um curto-circuito, né? Tá? Vamos começar? Ok, podemos começar, que todo mundo anotou, sensação, sentimento, pensamento, dando uma nota de 1 a 10, tá? E vamos para a prática. Para quem não conhece, eu explico em menos de 1 minuto. São toques em determinadas partes do corpo, tem aqui ao redor do rosto, tem aqui no queixo, tem na clavícula, embaixo do braço, tem no dedo indicador, lado da mão. Eu vou dizendo e vocês só vão me copiando e repetindo mentalmente o que eu disser, pensando lá na questão de vocês. Muito fácil, tá? Acupuntura sem agulhas. A Márcia Moura tá dizendo que é 10, bem forte. O Marco, medo de não sustentar o sucesso, 10, bem forte também. Legal, vamos lá então trabalhar, tá? A Magda, é o momento que trava tudo paralisado. Esse é um ponto de vista, Magda. Né? Tá, criou esse ponto de vista pra ti, assim que tu tá te sentindo. Mas é verdade isso? O quanto é verdade? Vamos lá? Então, olhando lá para sua questão. Se quiser ter uma imagem disso, ou uma imagem sua lá, né? Travado, com medo, tudo ok. Se não tiver, também tudo certo. Se tiver uma imagem, pode trabalhar com essa imagem, tá? Trazendo essa imagem. Vamos lá então, Magda. Todo mundo aqui, vocês vão fazer toques sempre de intensidade média ao lado da mão. Tocando assim com 2, 3 dedos, desde que estimule essa região aqui, tanto faz a mão. Respira fundo, respira normalmente, tá? Quando soltar o ar, vai devolvendo lá para a terra as tensões. Recebe o ar. Quando soltar, devolve para a terra, solta. Puxa o ar, recebe. Solta esse ar, convida o corpo para esse trabalho. Vamos lá, corpinho, me ajuda. Lado da mão, vocês vão repetir mentalmente. Mesmo que eu acredite nisso, olha cada um para sua questão. Mesmo que isso seja muito forte para mim, eu estou olhando para isso agora. Como eu posso transformar isso? O que isso quer me dizer? Embaixo do nariz. Mesmo com isso, essa emoção, essa sensação, que me incomoda muito, eu me perdoo. Eu olho para mim com carinho. Aqui no queixo. Respira. Mesmo que eu tenha a sensação de que eu não sou suficiente, de medo, preocupação. Eu sei que aqui tem uma energia que eu posso usar a meu favor. Aqui no dedo médio, que é o maior, tá? Às vezes a gente se confunde. Do lado da unha. Tocando com 1 ou 2 dedos. Respira, olha ali para o que escreveu, para sua questão. Mesmo que eu esteja acreditando que essa sensação é verdadeira, o que eu faço com isso? Se faz essa pergunta, tá? Como eu posso mudar isso? Só faz a pergunta, não precisa trazer a resposta. Como eu posso mudar essa vibração?
Lado do olho, pode ser com uma mão ou duas. Mesmo que eu me sinta assim, com essa sensação, o que eu preciso fazer e ser? O que eu preciso perceber para criar algo diferente com isso? Agora entre as sobrancelhas. Que medo é esse? O que eu preciso arriscar aqui para mudar isso? Medo de que eu tenho? Embaixo do olho. Esse medo, essa sensação que tá aqui, tá me paralisando? Como seria me movimentar com isso junto? Mesmo assim. Embaixo do braço, 5 dedos abaixo da axila. Como seria eu me movimentar com esse medo junto, com essa sensação junto? Aqui na clavícula, um pouquinho embaixo dos ossinhos da clavícula. Isso me parece muito verdade. Eu escolho agora colocar isso bem na minha frente. Olhar para isso, para esse medo, essa sensação de incapacidade. E eu escolho dar alguns passos para trás, me afastar um pouco dessa sensação e ficar olhando para ela. Dedo mínimo do lado da unha. Que outros momentos da minha vida eu me senti assim? De onde vem essa sensação? Ela é de agora? Ou ela já existia antes? Aqui na clavícula. Como seria brincar com essa sensação? Transformar isso que eu tô vendo agora em algo pequeno. E eu vou crescendo, crescendo, crescendo. E esse meu medo e essa sensação estão na minha frente, estão ficando tão pequenos. Dedo indicador. Que outros momentos da vida eu me senti assim? E que outros momentos da minha vida que eu me senti grande? Que eu me senti poderosa? Que eu me senti me divertindo? Como seria resgatar essa vibração agora para o meu corpo, para o que está em volta do meu corpo, para fora do meu corpo? Essa lembrança de que em alguns momentos da minha vida eu arrisquei, eu fui feliz, eu me superei, eu superei muita coisa. Clavícula. E eu escolho, talvez hoje, não abandonar esse medo, essa sensação, mas eu posso escolher com que isso fique bem pequenininho, porque eu sou mais do que isso. Tá bom, vamos parar, respira e desapega. Como é que estão? Me digam aí no chat. A gente fez uma rodadinha só, isso não é um tratamento terapêutico, tá? Mas é possível já ter ou uma outra perspectiva, ou um alívio da situação, tá? Me digam aí como é que vocês estão e as dicas, né? Enquanto vocês vão escrevendo, percebam o corpo também, como é que tá, legal, né? A gente convidou o corpo no início, como é que ele tá? Tá mais leve, tá com sono, tá mais pesado, como é que tá aí? Vão me dizendo, tá? Então, nesse momento em que a gente não se sente criativo, tá estagnado, tá com medo, né? O medo, ele às vezes nos paralisa. Às vezes um pouquinho de medo é bom, né? Pra gente se cuidar, se proteger, né? Tomar algumas prevenções, é muito bom ter medo, né? Imagina se eu não tivesse medo, se ninguém tivesse medo de sair à rua aí sem máscara e não dar nada, né? É muito pior. Então é bom a gente ter um pouquinho de medo pra gente se cuidar.
Então, assim, dá para fazer perguntas, né? São perguntas que não são criadas por mim, são perguntas que existem no Access Consciousness, né? Que é um dos cursos que eu dou, os atendimentos que eu faço. E quando a gente vai fazendo perguntas, né, como eu falei lá no início da física quântica, a gente vai abrindo as moléculas para as novas possibilidades e a gente se permite receber sem a mente lógica, comandando tudo, dizendo que isso é certo, isso é errado, isso é assim, porque vai ser assim, porque vai ser assado, porque eu tenho medo, então não vai dar certo, porque o que eu faço com isso? Né? Então fica na pergunta. Uma das perguntas é: como eu posso mudar isso? Eliane, maravilhosa essa técnica. Eliane, isso que foi uma rodada, né? Ela é maravilhosa mesmo. Caíram várias fichas. Já, Márcia, olha só. Eu amo, né? Amo. A Leila, é normal sentir vontade de chorar? Sim, Leila, é normal. Aí o que tu faz? Chora. Vai tocando nos pontinhos, né? Tem ali no meu canal do YouTube, vê ali pelo título das lives, ou faz de novo agora aqui esses mesmos pontos que eu fiz e vai chorando. Chora, não tem problema. Essa é a única contraindicação do TFT, é vir choro, tá? Mas tá tudo certo, é porque a coisa tá movimentando ali, a energia tá movimentando, não se assustem. Só o que eu indico? Ir continuando tocando nos pontinhos até sentir alívio, tá, Leila? Magda, nossa, me emocionei, chorei ao lembrar de minhas conquistas. Tive a mesma sensação de agora na hora de fazer meu TCC para me formar, mas me emocionei aí lembrar que apesar de tudo isso eu consegui. Então, se conseguiu isso, quanto mais pode conseguir, né? O que nos bloqueia é aquilo que eu falei lá no início, né, Magda, que tu já sabe. Adora, muito bom, me fez pensar quando começou minhas dificuldades com esse sentimento de medo. Abri um leque para respostas. Ai, que maravilha. Uma rodada, uma. Imagina um tratamento comigo, gente. Me chame, tem horário aí na agenda para atender, tá bastante cheio, mas tem horário. Magda, concluí a faculdade e me formei. Depois passei no concurso, chorei de emoção, eu sou capaz, mas claro que é, menina! Claro que a gente é capaz! A gente vai acreditar nos monstrinhos e seguir, amém, fazendo eles nos escravizarem, os monstrinhos do medo, do não sou capaz, eu não mereço, do ai, porque o outro vai pensar, outra... Não, nada disso. Que bom que os outros são felizes, ou vamos lá ajudar quem não é, mas eu também mereço ser feliz, né? A gente é capaz sim. Não é história só da minha superação de vida, mas tudo que eu acompanho dos meus clientes há anos, né? Vamos lá. Maris, vai ficar gravado, Mari, querida, no meu canal do YouTube. Todas as lives estão lá. Então, Magda, te quero, Letícia, terapeuta nota 1000. Legal, fico feliz. Eu amo meu trabalho, tô sempre estudando para entregar o melhor, né? E ajudar as pessoas a se ajudarem. Então, as perguntas. Uma das perguntas é: como pode melhorar isso? Olhem para aquela questão que está incomodando e se perguntem como pode melhorar. No caso da Magda, que falou mais aqui, né? Se expressou mais. Eu consegui pelo menos dançar assim 5 minutos. Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar? Anotem aí essa pergunta e façam assim a cada momento, assim, põe post-it, bilhetinho, como pode melhorar, como eu posso mudar isso, como eu posso mudar essa vibração. Adora, tu é ótima, excelente terapeuta com tua forma carinhosa de ser. Nossa, que bom saber, Dora, porque às vezes eu acho que eu sou meio durona, né? Então, coloquem bilhetinhos, olha as dicas que eu dou, né? Revejam os meus vídeos, caso não queiram marcar atendimento ou não possam, né? Revejam lá meus vídeos com esses trabalhos. Meditação, já tá encerrando, né? Outra coisa, acreditar que vocês são capazes de criar algo que é só de vocês. Nós somos seres únicos, sim, mesmo que a gente se enquadre em caixinhas, fazendo tudo que os outros fazem, dizendo o que os outros dizem, sendo o que os outros dizem pra gente ser igual a todo mundo, não adianta mascarar que cada um é um. Então, quando a gente vê uma coisa legal acontecendo, e às vezes a gente quer imitar, né? Tá tudo certo, mas como seria só aquela coisa ali legal nos inspirar naquilo que a gente é de verdade, né? A Vilma, já senti um alívio. A Ana Andréia, obrigada, gratidão, Ana. Porque, gente, eu tô dizendo isso, que eu vejo gente que fica copiando até mensagem do WhatsApp que eu ponho, né? Põe lá no grupo uma mensagem, textinho que eu fico lá horas, olhando vírgula, olhando as palavras, diminuindo, aumentando, né? E a colega vai lá e copia e cola, e põe só o nome dela. E eu, nossa, eu conheço essas pessoas, eu digo, nossa, você é tão capaz, né? Olha a energia que tu tá colocando, tá dizendo que tu não é capaz de criar uma mensagem legal de WhatsApp para divulgar o teu trabalho. Então, quanto que a gente também se acomoda e
e não acredita que a gente pode mais sempre, a gente pode, o nosso ser pode muito, é muito criativo, gente. A Vivi, eu sou a doida do como pode melhorar, então por isso que a tua vida tá melhorando, né, Vivi? A Letícia é uma terapeuta incrível, adoro. Querida, lindona, vocês são incríveis, vocês são muito, ficar até essa hora aqui comigo, a gente já vai encerrar. Então tá, essas dicas, qualquer coisa entre em contato comigo, eu tô adorando receber o retorno de vocês das lives, tá? E tem mais, semana que vem vai continuar essa trilogia, olhem a da gratidão, se quiser fazer de novo a de hoje, faz e vocês vão ver que tudo fecha. Com a da semana que vem, que é surpresa, é linda, vai ser linda da semana que vem, tá bom? Um beijão, que o Instagram aqui já vai me, cortar. Gratidão pela presença de vocês, eu espero vocês na semana que vem, olhem lá meu canal Terapeuta Letícia Wolff no YouTube, tá bom? Vou encerrar aqui, um beijão e se cuidem, se tratem, vamos nos tratar, vamos fazer terapia, tá? Beijo, beijo. Vou encerrar aqui.